Bem-vindas ao podcast Viagem com a Adri. Eu sou Adriana Ventura, educadora e professora. E aqui nós vamos explorar as reflexões sobre o amor romântico, os papéis de gênero patriarcais e as performances que moldam as relações tradicionais. Prepare-se para uma jornada de questionamento e de descoberta. Vamos juntas? Olá, gente. Na conversa de hoje, eu quero falar sobre vínculos, manutenção, objetificação e conveniência. Já falei muito disso, mas vou trazer uma perspectiva porque tem uma pessoa em específico na minha página, um homem, que toda vez que eu falo de objetificação, desse comportamento padrão dos homens, né? Porque eu acredito que com o mercado afetivo, com as redes sociais e com o número de mulheres, né, que estão assim desesperadas para ocupar na vida deles um lugar de exclusividade, eles têm um leque de opções muito grande, né? A mulher vive essa escassez e eu já até trouxe isso aqui para vocês em um outro podcast. E aí, eu sou, né, a pessoa que questiona muito os papéis patriarcais de gênero, a premissa de amor único e exclusivo e todo esse pavimento monogâmico de firmar e reafirmar as relações, de hierarquizar as relações, né, de colocar elas como mais importante em prol da negligência com todas as outras pessoas da nossa vida. Eu falo como isso é muito problemático, né, e é totalmente naturalizado na lógica monogâmica. Eu acredito que com esse número de pessoas que os homens ficam, né? E eles costumam fazer isso. Essa manutenção, por assim dizer, eu não gosto de usar manutenção, que me lembra baixa manutenção e me lembra esse discurso bem problemático, né? Totalmente de uma ótica capitalista, né, de ver as pessoas, a coisificação do outro, né? Então, eu não gosto muito de manutenção, mas entenda que a manutenção que eu tô falando aqui é você ter tempos de qualidade com outras pessoas, sabe? E esse tempo de qualidade, ele ser desejado por ambas as partes. E aí, quando a gente coloca o sexo nas nossas relações, parece que, principalmente com homens cis, parece que a gente coloca a relação já se transforma para esse lugar, ela já transmuta para esse lugar de conveniência, de objetificação, de uso, né? E eu acho que essa é a parte que mais me incomoda nas relações com homens cis. Porque quando você tem relação e você ali nutre os seus vínculos, eu gosto de nutrir, muito mais nutrir do que manutenção. Mas quando você nutre seus vínculos com as pessoas que você ama, seja numa viagem, seja num jantar, num momento especial, num domingo, né, na casa da pessoa e tudo mais, quando você faz, né, esse movimento, essa ação de ter esse tempo de qualidade, fora da lógica monogâmica, você não precisa seguir um padrão. E fora do afeto sexual, o sexo, ele não é a principal barganha, né? Você tá ali porque você gosta da pessoa e que você quer dividir bons momentos com ela. Isso é muito importante. Eu faço esse movimento. Eu acho importante estar junto com essas pessoas que fazem parte da minha vida. E eu vou fazendo, né, de que maneira, dentro da minha realidade e da realidade de muitas pessoas, que é uma loucura, a gente vai procurando, né? Seja um café aqui, um almoço, uma conversa, uma mensagem. A gente vai fazendo essa manutenção. E o que eu percebo na relação dos homens cis é que isso vai ficando muito escasso, porque essa manutenção ela passa a ser apenas dos encontros sexuais, sabe?
Se não for um encontro sexual, você deixa até de ser cogitada para qualquer outra coisa, né? Não existe outros convites e outras possibilidades. Com esses homens, parece que a única possibilidade é esses encontros casuais e que são colocados nessa lógica de superficialidade. E aí, toda vez que eu escrevo sobre isso, aparece, né? É muito específico. Não é um monte de pessoa, não. Mas é um homem que eu sei que o que ele fala acaba sustentando muito do que os homens pensam mesmo. Ele fala, ai, você ainda tá com um olhar romântico e monogâmico. Acho até irônico. E para não falar audacioso, o que ele diz, né? Porque parece que ele vê as pessoas, no geral, de uma maneira muito rasa e superficial. Então, ainda que eu traga exemplos de amigos, como eu faço, tanto aqui como na página, ele continua fazendo essa acusação que fazer, né, a manutenção, ou seja, nutrir esses vínculos, ainda é ter uma visão muito romântica a respeito das pessoas. E eu não acho que seja, né? Acho, inclusive, que é muito problemático. Eu não estou falando de seguir, né, todo o protocolo monogâmico da instituição casal marca registrada. Eu estou falando que vínculos a gente mantém. E eu acho que essa manutenção, esse nutrir os vínculos, ele não pode estar só relacionado à questão sexual da coisa, justamente porque a mulher passa a vida toda sendo sexualizada, sabe? E que os homens colocam a mulher nesse lugar mesmo, principalmente os homens cis. Então, não existe outras possibilidades, né, para além daquela relação casual. E quando eu falo casual, é porque ela é muito pontual, sabe? Você coloca a pessoa ali dentro daquele script que eu não vejo diferença nenhuma, né? É uma outra ponta da própria lógica monogâmica, de ou você é instituição casal e aí você tem abertura para fazer muitas coisas, ou você não é instituição casal, então você limita a pessoa a ocupar certos lugares, sabe? Você restringe a presença dela em outros espaços que não sejam aqueles ali pré-determinados. E a gente sabe, principalmente enquanto mulher, como os homens cis, eles têm uma habilidade para fazer isso, né? Que é, sim, a objetificação. E é claro, né? Não se restringe aos homens cis. Então, é importante, né, para a gente fazer essa reflexão, que eu observe o tempo de qualidade que eu tenho, por exemplo, com os meus amigos. E os lugares que eu coloco com essas pessoas. Lembrando aqui, claro, não estou querendo comparar as relações, né? Eu sei que relações são diferentes. Eu sei que as pessoas não vão ter uma simetria. E nem é disso que eu falo, porque isso é completamente utópico. A gente tem níveis de intimidade diferente, a gente tem níveis de convivência diferente, né? A gente também tem os gostos pessoais. Tudo isso, né, implica com o fato das pessoas que estão na nossa vida, elas vão ocupar, claro, lugares diferentes de acordo com essas particularidades que deixam as relações bem complexas, enfim. Eu não estou falando para tratar todo mundo na mesma régua, senão isso seria a própria lógica monogâmica, né? A gente está falando justamente dessa limitação que existe das pessoas, desse cerceamento e que faz parte também da lógica monogâmica. Se não é casal, não pode ser mais nada.
né? E aí você limita ali a pessoa a uma lógica de uso e conveniência, e que vai ser uso e conveniência principalmente dentro dessa esfera sexual. As relações que eu tenho hoje com as pessoas, se eu fosse olhar numa lógica fria, né, irracional, são relações casuais. Infelizmente, as minhas relações casuais eu não posso estar o tempo todo com as pessoas. Mas esse casual não quer dizer que é raso e superficial. Ao contrário, né? Os momentos casuais em que eu encontro os meus amigos são sempre momentos de muito amor, de muito carinho, de muita troca. E por mais que demore, porque infelizmente, né, a gente não tem o tempo de qualidade de vida que a gente gostaria num sistema capitalista, né? Que a gente trabalha muito, que a gente está sempre correndo, principalmente nos grandes centros como São Paulo, que é o lugar que eu vivo. Essas relações não se limitam a espaços e lugares, sabe? E não são também relações de conveniência. Existe nesses encontros uma vontade genuína de estar, de ter tempo de qualidade juntos, né? De dividir, de trocar. E isso é a manutenção. A manutenção ela acontece de uma maneira muito orgânica. E ela não está limitada a certos espaços. Ela não está cerceada. Mas não é isso que tem acontecido, por exemplo, no sexo casual. Que é essa relação superficial que existe e que está limitada. Você limita o outro ao encontro para fazer sexo. E aí essa pessoa, ela não vai ter acesso a nenhum outro espaço, a nenhum outro lugar. E isso, para mim, principalmente vindo de homem cis, é de uma violência tão absurda. Essa é a real objetificação. E talvez as mulheres busquem tanto um rótulo justamente, né, para evitar esse lugar de coisificação, sabe? De conveniência. Acho que por isso que as mulheres têm reclamado tanto a respeito das relações, né, desses novos modelos que surgiram de relações, o ficante, o conversante, né, ou até mesmo do sexo casual. O que incomoda nas mulheres nisso? É justamente essa limitação de um vínculo que não é natural. E é claro que vai parecer objetificação. E perceba que a comparação que eu tenho feito é a comparação com os meus amigos. Eu não limito, ainda que eu veja os meus amigos com uma frequência muito menor do que a que eu gostaria, essas pessoas na minha vida não estão limitadas a espaços, né? Espaços que são muito bem cerceados. Eu não impeço essas pessoas de ocuparem outros lugares, outros espaços na minha vida. E isso não acontece. Parece que isso dificilmente pode acontecer com os homens cis. Se não estiver dentro da lógica de posse, controle e domínio, em menor ou maior escala, então você não consegue estabelecer nenhum tipo de relação. E talvez isso não aconteça justamente, né, porque quando você tira essa limitação que é colocada ao sexo casual, a esses espaços cerceados, né, essa objetificação que a mulher tem, quando as relações elas têm essa configuração, isso pode atrapalhar, por exemplo, esse leque de opções que eles têm, né? E perceba como a lógica é monogâmica. Você precisa cercear esses vínculos sexuais, primeiro, ou pelo medo, né, da pessoa confundir e achar que está construindo uma relação de namoro,
E namoro lembra o quê? Compromisso, né? Que os homens morrem de medo. Então é muito mais fácil você cercear a um lugar seguro que você pode limitar, objetificar e usar ali dentro da sua conveniência, do que você expandir, né, os limites e as fronteiras, e aí isso causa até problemas com os outros vínculos que você quer manter. Dentro da lógica monogâmica, infelizmente, né, a gente sabe que se existe alguém ocupando aquele lugar, então ele já não pode ser ocupado por nenhuma outra pessoa. Então, como que, por exemplo, você vai aparecer em eventos, né, sociais, que tem outras pessoas que você fica dentro dessa lógica de cerceamento e de limitação com outra. Então, isso pode ser muito problemático. Abrir o espaço para essas pessoas, né, para essas mulheres, pode limitar os vínculos que eles querem construir dentro dessa lógica de superficialidade. Só que para tudo tem limite, né? Até para superficialidade. Então, é o que a gente vai percebendo, né? E é muito complicado falar disso, porque as performances e as expectativas comportamentais desse modelo, elas são tão bem delimitadas. Isso acontece assim, de uma maneira tão orgânica. Eu não falo que é orgânica, mas isso acontece de uma maneira tão orquestrada pelo patriarcado, principalmente, que quando a gente questiona, né? Nossa, por que tem que ser assim? Por que limitar isso? Se eles não limitarem, eles perdem o controle. Esse controle, esse domínio que eles querem manter sobre essas relações, né? É justamente manter e cercear as relações a esses lugares que dá para eles essa segurança, esse controle, né, esse protagonismo, essa autonomia de administrar todos esses vínculos casuais, né, que são cerceados ali a espaços muito bem delimitados. São muito bem delimitados porque são vínculos que permanecem em lugares que eles podem controlar, que eles podem administrar. E isso é muito problemático, porque aí a gente não está rompendo com a lógica monogâmica, né? A gente está vendo ela sobre uma outra perspectiva, né? A gente está vendo o outro lado da ponta. E é claro que a minha proposta aqui, né, a minha reflexão, não está falando que é a monogamia a salvação para isso tudo, né? Ai, caramba, se é assim, então eu vou construir uma relação monogâmica assumida socialmente. Não, porque também vai ser uma lógica de controle em que você está vivendo ali esse papel de passividade. Mas eu estou questionando sobre a nossa necessidade de repensar nessas manutenções, né? De repensar na maneira como a gente vê o outro e vê principalmente as mulheres enquanto pessoa humana e não enquanto objeto que serve ali só, né, para algo pontual. Esse foi mais um episódio de Viagem Quadri. Se você gostou das reflexões que fizemos, vai gostar dos meus livros. As relações monogâmicas só existem na cabeça da mulher apaixonada e a Síndrome da Escolhida, disponível em plataformas como a Amazon e a Hotmart. Me siga também nas redes através do @AdrianaVenturaOficial. E vamos repensar a maneira como temos visto as relações e os relacionamentos. Até o próximo episódio.